Olá! Hoje nós vamos falar sobre 2 Reis. O rei Davi está morto. Nós lemos lá nos livros de Samuel que o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul reinou durante 40 anos, ele era da tribo de Benjamim. Reinou sobre toda a nação de Israel. Depois veio Davi da tribo de Judá. Davi reinou 40 anos e ele reinou sobre toda a nação. Agora Davi está morto e seu filho Salomão assume o reinado. E Salomão vai reinar sobre toda a nação. Durante 40 anos também. E Salomão, ele tem um reino de paz, porque o seu pai já conquistou tudo. E ele vai construir um grande templo para Deus. Ele fez um templo magnífico, que é considerado uma das maravilhas da antiguidade. Davi, ele pensou um dia, puxa vida, eu tenho um palácio, moro num palácio, e Deus habita em tenda, porque na época de Davi, a arca ficava numa tenda. Ele falou, eu vou fazer um palácio para Deus. E Deus falou, Davi, você não. Você tem muito sangue na mão, você é guerreiro. Teu filho vai fazer. E aí, Davi começa a juntar material de construção para aquele templo. Ele junta ouro, prata, cobre, tudo que é necessário, madeira, tudo que é necessário. E aí, Salomão começa a governar e ele começa a construção desse grande templo, todo revestido de ouro por dentro, coisa magnífica. E ele consagra ao Senhor esse templo. Salomão, que começou a reinar pedindo sabedoria para Deus, Deus deu sabedoria para ele. Ele é considerado o homem mais sábio da terra. Escreveu provérbios, escreveu salmos. Ele é autor de Eclesiastes, grande parte dos capítulos. Então ele é um rei sábio, um rei que governa com sabedoria. Mas Salomão, ele comete 3 grandes erros no seu governo. 3 grandes erros. Primeiro, ele tem muita mulher. 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres, fora o harém. É muita mulher. E a Bíblia diz que as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque não eram israelitas apenas. Ele casou com a egípcia, a bonita, tinha mulheres de diversas nações. Esses casamentos, muitas vezes, eram acordos comerciais, né? Acordos entre nações. Não é que ele amava, mas havia ali um acordo. Mas ele casava, por exemplo, com uma amonita, e essa amonita, quando vinha para Israel, trazia os seus deuses. Aí ele casava com aquela lá do Egito, ela trazia os seus deuses. Então, cada mulher estrangeira que ele foi casando, elas foram trazendo os deuses dela para dentro de Israel. O que aconteceu? Israel proliferou o número de deuses ali dentro. A idolatria aflorou e as pessoas começaram a adorar outros deuses, coisa que não acontecia no tempo de Davi. Davi estabeleceu o culto ao Senhor, mas Salomão já teve esse grande problema na vida dele, que era muita mulher, e a mulher vai falando no ouvido do homem e ele acaba cedendo. Deixa eu fazer um altar para Baal. Pode fazer. Deixa eu fazer um altar para Moloque. Pode fazer. E aí foram se estabelecendo altares a falsos deuses dentro de Israel. Segundo grande erro que ele cometeu. Segundo grande erro de Salomão. Ele teve muitos cavalos. Foram muitos cavalos. E Deus falou lá em Deuteronômio, você não pode ter muito cavalo. Porque se você tiver muito cavalo na sua cavalaria,
é porque você está confiando na sua cavalaria e não está confiando no Senhor. E algo que Deus disse lá desde Moisés é que ele estaria à frente do seu povo. E aqui no tempo de Salomão, olhando para trás, quantas batalhas Deus já havia vencido, com eles com pouca gente, sem condições de vencer, e Deus já tinha dado vitória. Por exemplo, nos dias de Gideão, com 300 homens, eles venceram os midianitas. Então, Deus era pela nação, mas Salomão não confiava mais no Senhor. Tanto é que ele começa a armar o seu exército, a sua cavalaria. Terceiro grande erro, impostos muito altos. Então, para que cobrar impostos altos, se Davi já tinha conquistado tudo, tinha deixado riqueza no país, o país estava riquíssimo quando Davi morreu, ele não precisava disso. Então, essa coisa de impor impostos altos leva a nação à revolta. E é isso que vai acontecer. Então, Salomão, ele mete o pé na jaca e faz tudo errado. E aí acontece algo muito ruim para a nação. Que a nação, ela se divide após a morte de Salomão. O filho dele, Roboão, começa a reinar. E aí o povo vem falar para Roboão: Roboão, abaixa o imposto. Aí o Roboão fala assim: eu vou me consultar aqui com os conselheiros, depois eu dou uma resposta para vocês. E aí ele vai, fala com os conselheiros, que eram os conselheiros do seu pai, e esses conselheiros dizem: cede, Roboão, cede um pouco, né? Ganha o povo, não precisa cobrar tanto assim. Aí o Roboão vai consultar os seus amigos universitários. E aí, galera, o que eu faço? Aí os amiguinhos dele falam: poxa, se você falar assim, se meu pai foi duro, eu vou ser pior ainda. Se meu pai cobrou imposto demais, eu vou cobrar mais ainda. E aí o Roboão aceitou o conselho dos jovens. E levou para o povo: olha, se meu pai foi duro, eu vou ser pior do que meu pai. Eu não vou amansar, não. Aí o povo fala: é? Então você fica aí sozinho, porque nós não vamos ser seus súditos. E nessa ocasião, 10 tribos se mandou. E falaram assim: nós queremos um outro rei, você não vai reinar sobre nós. E houve um racha na nação. Houve uma guerra civil. A nação se dividiu. Igual a Coreia. Coreia era um país. Mas após a guerra, virou Coreia do Norte e Coreia do Sul. Agora Israel está numa guerra civil. Rachou. 10 tribos virou Reino do Norte e 2 tribos virou Reino do Sul. Qual eram essas 2 tribos? Judá e Benjamim. As outras 10 debandaram e virou Reino do Norte. O Reino do Norte agora tem como capital Samaria. E o Reino do Sul continua com Jerusalém. No Reino do Sul, quem é que vai reinar? Só descendente de Davi. Então agora está reinando Roboão. Roboão vai morrer e o seu filho vai reinar. E o filho vai morrer e vai nascer o filho dele, que vai ser o novo rei. Todos eles no sul são descendentes de Davi. E o norte? O primeiro rei é Jeroboão. Jeroboão primeiro. Jeroboão, primeira providência que ele toma. Ele diz assim: para que o povo não desça ao sul para adorar no templo que fica em Jerusalém, eu vou construir um templo aqui, bem na entrada do Reino do Norte, que é Betel. E ali ele faz um bezerro de ouro e estabelece ali um culto ao bezerro de ouro. E faz mais um altar lá em cima, na cidade de Dan, mais um altar de um bezerro de ouro. Então ele estabelece 2 pontos de adoração
a um bezerro de ouro e proíbe o povo de descer e ir até o templo adorar ao Senhor. E aí descambou. O reino do norte, desde Jeroboão I, ele se torna um reino idólatra. Eles nunca mais vão voltar a adorar o Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus nunca vai desistir desse reino do norte. Deus vai mandar profetas. Deus vai falar com eles, chamar eles ao arrependimento. Mas não vai ter jeito. Haverá grandes profetas no norte. Elias, Eliseu. E a Bíblia vai falar de todos eles. Lá no reino do sul, nós vamos ter reis bons, reis que temem a Deus, reis que levam a nação a adorar a Deus. No reino do norte, nós vamos ter 5 dinastias diferentes. Lá não é tribo de Judá, lá são várias tribos que vão governar. E um rei pior do que o outro. Lá no norte, ninguém teme a Deus. E o pior rei do norte é o rei Acabe. Casado com Jezabel, uma mulher endemoniada. Ela já chegou matando todos os profetas do Senhor. Mas ela não contava que 7.000 não ia dobrar o joelho diante de Baal. Nessa época, o profeta é Elias. E Elias, ele é um homem cheio do poder de Deus e exerce uma grande influência sobre a nação. Mas a nação não se rende. E depois vem o Eliseu, que também é um grande homem de Deus, faz sinais maravilhosos, inclusive ressurreições, mas não há arrependimento no norte. E por causa disso, no ano 722 a.C., a Assíria invade o reino do norte e levam eles para o exílio. A Assíria, ela tem um jeito muito peculiar de tratar os seus conquistados. Ela pega os povos conquistados e espalham eles pelas nações. Qual é o objetivo? Roubar deles a sua identidade. E aí eles trazem povos de outras nações e colocam dentro daqueles países conquistados. Então foi isso que eles fizeram. Eles invadiram o reino do norte, espalharam eles pelas nações e trouxeram povos de outras nações e colocaram ali no reino do norte. E ali no reino do norte, os israelitas pobres ficaram na terra, se reuniram com aqueles povos que vieram de outras nações, casaram-se entre eles e ali eles se tornaram samaritanos. Lá no Novo Testamento a gente vai ver toda uma polêmica em torno de samaritano. Por que judeu não aceita samaritano? É por causa disso. É porque eles se misturaram. Samaritanos é uma raça misturada. E judeu, ele é muito separatista, né? Eles só casam entre eles. Mas o pessoal do Reino do Norte, que era israelita, se casaram com gente de outras nações. E aí eles se tornaram samaritanos. O reino acabou no Reino do Norte. Acabou. Foram morar em outros países. Não existe mais Reino do Norte. O Reino do Sul, por sua vez, teve muitos reis bons. Foram 20 reis. Desses 20, pelo menos uns 8 foram muito bons. E desses 8 aí, 3 foram excelentes. Josafá, Ezequias e Josias. Foram demais esses 3. E houve um grande avivamento nos dias desses reis. Nos dias de Josafá, ele mandou ensinar a lei nas casas. Houve um grande avivamento. Trouxe a nação para Deus.
A nação buscou ao Senhor. Depois de um tempo vem o Ezequias, que também buscou a Deus, levou a nação a buscar ao Senhor. Quando Ezequias começa a reinar, a nação está totalmente desviada de Deus. Ele leva 15 dias para tirar entulho do templo. Aquele templo que Salomão construiu, magnífico, estava todo entulhado de coisas, de falsas religiões. 15 dias para tirar a parafernália e estabelecer de novo o culto ao Senhor. Ezequias faz isso. E aí Ezequias morre. E o seu filho Manassés começa a reinar. E Manassés é o pior rei do sul. Ele é o cara endemoniado. Ele chega a sacrificar seus filhos para Moloque. Ele queima vivo seus filhos, oferecendo eles para um Deus que não é Deus. E ele pratica adivinhação, ele consulta mortos, ele estabelece culto a vários deuses dentro de Israel. Tudo que Ezequias fez de limpeza, Manassés vem e suja tudo de novo, e bagunça, e estabelece vários culto de Baal, Astarote, Moloque e tantos outros. Culto de Baal, ele é horrível. Uma das oferendas a Baal eram crianças, recém-nascidas, crianças pequenininhas. Eles pegam criança assim pelo pé e bate a cabeça dela na rocha. Havia uma rocha lá que era toda manchada de sangue. Milhares de crianças foram assassinadas em sacrifício a Baal. O deus Moloque também era sacrifício de criança. Moloque era uma bacia bem grande, e aquele deus com aquela cara grandona, e embaixo daquela bacia o fogo, colocava a criança viva ali, cozinhada viva. Manassés fez isso. Dentro do templo, estabeleceu cultos a outros deuses. Chocou de todas as maneiras possíveis. E então, Deus permite que a Babilônia venha e leve Manassés para a Babilônia. E quando Manassés está lá na Babilônia, ele fala, puxa, o que eu fiz? E aí ele se lembra dos ensinos do seu pai Ezequias, possivelmente, porque ele se lembra de Deus. Ele se arrepende profundamente. E aí Deus fala, porque você se arrependeu, eu vou levar você de volta. E ele volta e continua a governar. E aí ele tira tudo que ele fez. Ele é um cara arrependido, ele estabelece o culto ao Senhor. Mas quando ele morre, o seu filho faz tudo o que ele fez de errado. E o seu neto faz também. E aí vem Josias. E Josias é o último rei bom do sul. E ele vai fazer uma grande limpeza na nação. Ele vai até o norte, desenterrar corpo de sacerdote de Baal, de Astarote, de falsos profetas. E ele vai tirar aquele osso e vai queimar. Tal é o zelo que ele tem no seu coração pelas coisas de Deus. Mas ele vai morrer. E quando ele morre, virão 4 reis, totalmente ímpios, que vão fazer a nação se desviar de novo. E então, a nação do sul será levada ao exílio pela Babilônia. A Babilônia, ela vai invadir 3 vezes. E os cercos são terríveis. Na primeira vez, eles levam uma boa turma para a Babilônia, e no meio deles está Daniel e os seus amigos, os nobres da terra. Depois de um tempo, isso aí aconteceu no ano 605 a.C. Depois, em 597, Babilônia cerca de novo Jerusalém. E aí ela leva os ferreiros, o pessoal que
que sabe trabalhar, que tem uma profissão, que vai ser útil lá na Babilônia. E eles levam mais uma leva de pessoas, inclusive nesse meio aí está o profeta Ezequiel, que eles levam lá para a Babilônia. E aí no ano 586, acontece a última invasão, é um cerco que dura 2 anos, dentro da cidade de Jerusalém já não tem comida, não tem água, eles já comeram até fezes de pombo, eles já comeram até os seus próprios filhos, e então eles se rendem. E a Babilônia, ela destrói os muros de Jerusalém, ela destrói o templo magnífico que Salomão construiu, pega todo o ouro que ainda resta naquele templo, matam milhares de pessoas e leva o resto do povo para morar na Babilônia, e na terra fica os que eram paupérrimos. E assim termina a história dos reis. E aqui eu termino 1º e 2º Reis, a história dos reis de Israel, esse período que durou cerca de 400 anos. Eles agora estão longe da sua terra. A parte do norte está espalhada por diversas nações, que os assírios fizeram isso. Mas o sul foi levado para a Babilônia e eles estão morando dentro da Babilônia. E isso é assunto para o nosso próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e até a próxima.